Olá, boa noite, bem-vindos, bom ano. E a este primeiro direito do ano, o tema é a arte de me entender e de entender o meu filho, com casos reais. Hoje decidi partilhar nos stories alguns casos reais e mostrar como é que na prática eu consigo ver, através do formato do corpo de uma pessoa, como a sua mente funciona e trazer, no fundo, as verdadeiras causas para os problemas que enfrentam no dia a dia. E normalmente, o maior número de pessoas que me procuram são pais com filhos adolescentes com vários tipos de dificuldades. E hoje eu vou ter a oportunidade de falar na prática sobre alguns, porque certamente pode ajudar outras pessoas a entender e a ser entendido. Então, o que é que será que o formato do seu corpo diz sobre si, que explica o motivo porque não entende o seu filho, por um lado, e o que é que o formato do corpo do seu filho diz sobre ele, que precisa de aprender a ler e a respeitar. E certamente depois de assistir a esta live vai surpreender-se. Se ainda não conhece a análise corporal, certamente vai surpreender-se porque já percebeu que repetir a mesma coisa só cansa, não funciona. E gritos e castigos também não funcionam, só desgastam relacionamentos. E não é isso que nós queremos, não é? Nós não queremos relacionamentos desgastados. E também não é o amor que sustenta o relacionamento, mas sim a forma de se relacionar. E através da análise corporal, nós conseguimos funcionar com o dobro do resultado e metade do esforço. É uma espécie de manual de instruções que cada pessoa deveria ter para viver uma vida muito mais leve e feliz. E já agora, para quem já cá está, eu vou pedir que me digam olá, se estão a ouvir bem. E podem carregar aqui ao lado, no aviãozinho, se quiserem ou partilhar esta informação para outras pessoas, para virem assistir também a esta live, que certamente vai acrescentar muito conhecimento. Olá Paula, bem-vinda. Bem-vindo Samuca, Margarida. Olá João. Bem-vindos. Então, com quem somos, muitas vezes nós temos alguns problemas de quem somos. Quem sou eu? Quem somos nós? E às vezes só no relacionamento com o outro é que. Obrigada Paula, obrigada por dizer que está tudo bem. Obrigada. Às vezes só no relacionamento com o outro é que há ali qualquer coisa que não encaixa muito bem, não é? E eu gostava. Obrigada Samuca, obrigada. Gostava que partilhassem comigo se há assim alguma questão que nunca entenderam muito bem porque é que funcionam desse jeito ou porque é que as pessoas se queixam que sou assim ou que sou de outra maneira. Porque a verdade é que nós olhamos muitas vezes para nós e para os outros com um olhar muito limitado. E tudo isto vem da educação tradicional e das construções sociais que nos tornam limitados quando nos obrigam a fazer algo sem questionar, em vez de, na educação, dever-se ensinar a pensar. Mas o nosso cérebro também é muito preguiçoso, então pensar dá muito trabalho, é mais fácil ir com toda a gente. Mas a verdade é que o conhecimento é poder e autoconhecimento é empoderamento. Quando nós sabemos mais sobre nós, nós conseguimos manter os níveis de autoconfiança, de autoestima, bem lá em cima, que muito dificilmente outras pessoas conseguem destruir. E a verdade é que a partir do momento em que
eu utilizo a análise corporal como uma forma de, no fundo, ser um manual de instruções para muitos pais conseguirem descodificar aquilo que se passa na cabeça dos filhos, especialmente quando eles são mais calados, quando eles não falam muito. É mais desafiante. Então, já me chamaram alguns nomes que, que eu até vou dizer em forma de brincadeira, porque às vezes podem identificar-se, mas a verdade é que este conhecimento tem uma base científica que começou com um aluno de Freud, que era médico e psicanalista, William Reich. Depois um aluno seu continuou os estudos. Associaram outros estudos de Bert Hellinger, das constelações familiares. E o Corpo Explica conseguiu transformar estudos e material que era muito difícil de digerir, só reservado a académicos e a pessoas dessas áreas, e transformou no Corpo Explica com ferramentas incríveis e que nos permitem de uma forma clara, rápida e objetiva resolver muitas situações que às vezes demoram anos a serem resolvidos na terapia convencional. Então já me disseram que parece que entraste dentro da minha casa para saber o que é que se passa lá. Já me perguntaram onde é que eu tinha a bola de cristal ou se era bruxa, né? Que se adivinhava as coisas. A verdade é que o nosso corpo, de facto, mostra. E é triste quando alguém consegue saber mais de nós do que nós próprios, né? Quando nós deveríamos ser os primeiros interessados em querer saber muito mais sobre nós. E, no fundo, aquilo que eu faço, eu ajudo as mães a serem quem os filhos precisam que elas sejam. Ajudo as casas, as famílias a passarem do caos à harmonia e qualidade de vida, sem qualquer tipo de permissividade. Há quem confunda permissividade ou deixa fazer tudo agora. Não, não é para deixar fazer tudo, nem autoritarismo, mas sempre com amor, respeito e limites. Olá, boa noite, Amândio, bom ano, que bom te ver por aqui. E de facto, o meu melhor cartão de visita são os resultados dos meus clientes. Em 2021, eu consegui impactar positivamente mais de 20 famílias e o meu objetivo para 2022 é conseguir impactar mais de 100 famílias, porque, sem dúvida, que este conhecimento é muito libertador e nos ajuda a sermos quem somos, sem necessidade de fazermos de conta que somos alguma coisa que não somos. Porque o ser humano tem essa necessidade da sua identidade, da sua necessidade de ser quem verdadeiramente é. E este conhecimento, como é que nós moldamos o nosso corpo? Há quem me pergunte se tem a ver com a parte genética. Não, não tem a ver com a parte genética. Por exemplo, ter os olhos castanhos é genético, não é? Mas se eles são maiores, se eles são mais pequenos, se eles têm olheiras escuras, se eles têm bolsas, se eles são mais desenhados, isso tem a ver com o processo de mielinização do sistema nervoso, do desenvolvimento que a criança vai tendo do próprio cérebro, ou do sistema nervoso central, porque inclui o cérebro e também a medula espinhal, desde a gestação até por volta dos 5 anos de idade. E é nesta fase que, de acordo com as vivências da criança, há pais que também perguntam se é possível controlar isso. Não, não é possível controlar. Ninguém vai querer que um filho tenha mais de um traço de caráter do que outro. Isso não se controla. Aquilo que nós conseguimos é identificar e pelas características perceber em que fase é que a criança está e que traço é que ela está a desenvolver. Há traços que se desenvolvem ainda dentro do útero, há um traço que se desenvolve na altura da amamentação,
quando a criança começa a dar os primeiros passos, quando ela começa a ter o controlo dos esfíncteres, ali por volta da altura do desfaralde, e quando termina a mielinização, por volta dos 5 anos, em que a criança descobre a sexualidade. E não é da forma que um adulto vê. Há aqui muita controvérsia. A criança só sente que, ao tocar nos órgãos genitais, é diferente. Tem uma sensação diferente. E essas sensações, ao longo do crescimento da criança, dão para o corpo e para a mente uma forma específica de funcionar. E a partir do momento em que esta base está criada, e ela fica criada ali até aos 7 anos, a análise corporal é possível fazer a partir dos 7 anos, não é possível mudar. Ou depende, se a pessoa pode ser muito distribuída, ter um pouquinho de cada um. Todos nós temos os 5, mas se ela tiver picos altos, é muito difícil de mudar. E a mudar vai ter um custo emocional muito forte. E tem a ver com a interpretação do ambiente da criança. Ela vai reviver 5 dores básicas, que são as dores da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação e da traição. E isto vai-lhes trazer também superpoderes. É esta parte que eu mais gosto, porque de facto nós temos superpoderes. E onde a maioria das pessoas vê defeitos, eu vejo superpoderes. E isso é incrível. Então, os 5 superpoderes quais são? Tem a ver com a criatividade, com a comunicação, com a liderança, com a execução nos mínimos detalhes e a resiliência, e também com a competitividade. São os 5. E é claro, como nós todos temos os 5, eles depois vão interagir uns com os outros, aqui dentro da nossa cabeça. Quem já viu o filme Divertidamente, é muito fácil, são os 5 bonequinhos que existem na cabeça da personagem principal, que são as 5 emoções básicas, que correspondem aos 5 primeiros traços de caráter. E as emoções básicas são o medo, a tristeza, a alegria, a raiva e também a repulsa. Então, é isso. Normalmente as pessoas chegam a mim porque se queixam que os filhos não obedecem, se queixam que os filhos estão com ansiedade, que comem às escondidas, que não estão atentos nas aulas. E os pais até começam a ficar desesperados também, não é? Mas a verdade é que muitas vezes nem os filhos têm, entre aspas, culpa, nem os pais têm culpa, porque a verdade é que nós temos formas de pensar, sentir e agir diferentes. E muitas vezes aquilo que eu tento esconder em mim, eu não vou ver no outro. E se eu não vejo, eu não vou entender. Por exemplo, eu tive uma mãe que ela não sabia como lidar com os sentimentos da filha. E a mãe também era muito sensível, mas a verdade era que a mãe não admitia essa sensibilidade, porque ela tinha um outro traço que não aceitava ser vulnerável. Então era como se ela fizesse sempre de conta que estava tudo perfeito. E ela queria que a filha fosse perfeita, mas uma criança é transparente, ela não consegue ter este jogo de cintura que um adulto tem às vezes para fazer de conta que está tudo bem quando não está. E então, quando ela percebeu, através da análise cruzada de cada um, olá Alexander, bem-vindo, ela trouxe-lhe um grande alívio, porque ela conseguiu finalmente entender-se ela própria e como conseguiu entender a filha.
Além disso, ela queixava-se de outra coisa, que era a filha não conseguia pensar, estar muito tempo a fazer os trabalhos da escola que exigissem muito pensar, muito raciocínio. E porquê? Porque aquela menina, ela era muito sensível, ela não usava a cabeça, ela usava o coração. E, apesar, como ela não tinha a parte sensível, as necessidades dessa sensibilidade não estavam atendidas, o que é que ela fazia? Ela comia demais para tentar compensar aquele vazio, porque ela não se sentia acolhida, porque no fundo ela só recebia ordens porque tinha que fazer determinada coisa, porque tinha que ser assim e porque era daquele jeito e não podia ser do outro. E no fundo, sem querer, aquela mãe estava a criar uma dor muito forte para aquela criança. E isso depois acaba por se manifestar nos comportamentos. A verdade é que essa criança ela nem precisou de estar presente para fazer a análise corporal, porque a análise corporal também pode ser feita através de fotografias e, e através de fotos é muito fácil também fazer o gráfico e explicar aos pais exatamente como é que devem tratar os filhos. E isso é o grau máximo da empatia. Não é tratar os outros como nós queremos que nos tratem, é tratar os outros como eles precisam de serem tratados. Para quê? Para não caírem de novo nas mesmas dores que eles já sentem, mas ativarem assim os seus recursos. E tive outro. E normalmente, depois de tudo isto, o alívio vem e bastam fazer uns ajustes de formas de funcionar. No caso daquela menina, ela tinha muita necessidade de sentir-se ouvida, ela falava muito e a mãe estava sempre a mandá-la calar ou a mandá-la calar o choro, porque ela também chorava bastante. Às vezes só para agradar outras pessoas que estavam presentes. E ela estava tão desconectada dela, porque ela própria não conseguia acolher-se, nem se permitia chorar, que ela não conseguia ver isso na filha. Ok? Por isso é que a razão de muitas das questões relacionadas com os nossos filhos está nos pais. Se os pais resolverem as suas questões, acabam por não passar para os filhos também. E ela sentiu um grande alívio com tudo isso e bastou uma sessão para ela, uma sessão para a filha para resolverem essas questões. E ela já tinha feito imensas terapias, já tinha passado por imensa coisa. Depois tenho aqui outro caso, e não sei se entretanto alguém se identificar e quiser colocar alguma questão, podem colocar. Eu sei que há algumas pessoas que preferem ficar só a ouvir, que não querem manifestar-se para não mostrar do tipo o que é que ela vai fazer com a informação que eu vou dizer. Mas a verdade é que eu não estou aqui para fazer nada com isso. Estou sim para esclarecer e para mostrar as potencialidades enormes de trazer alívio, leveza, uma vez que estamos a começar um novo ano e que isso é bem preciso e a nível da saúde mental em nossas casas, porque é no dia a dia que as coisas acontecem. Depois tinha também outro caso de uma mãe que já tinha feito mais de 6 meses de várias terapias. O filho já estava a começar a desistir. Ele já nem ia fazer. E a mãe queixava-se imenso da insensibilidade do filho. E o filho, apesar de não estar presente na análise, ele queixava-se da falta de espaço. Que a mãe não lhe dava espaço nenhum. E a mãe queixava-se da insensibilidade. No fundo, eles eram duas pessoas que não encaixavam. Porquê? A mãe era muito do sentir. Ela era muito sensível, ela queria ter sempre o filho perto, ela queria estar sempre de olho no filho, achava que dar afeto era dar abraços. Só que depois ela descobriu que o filho era muito mais racional, era muito mais do pensar.
E quanto mais abraços ela dava, pior o filho ficava, porque ele precisava de espaço, ele precisava de distância. Então, quando ela percebeu isso, e percebeu que ele não era só mal educado, entre aspas, não é? Até porque ele recusava-se a cumprimentar as pessoas, ele não cumprimentava ninguém. Isso é uma coisa que eu recomendo também às mães das crianças mais pequeninas. Tive um episódio logo no início, quando comecei com a análise corporal, que tive uma amiga que eu encontrei casualmente na rua e tinha um filho, devia ter no máximo 3 anos. E ela disse: Olha, amiga da mãe, Isabela, dá-lhe um beijinho. Eu, quando olhei para aquela criança, eu disse assim: Não, o teu filho não é de dar beijos a desconhecidos. Tu não o obrigues a fazer uma coisa dessas, porque isso é reviver uma dor que ele tem e que ele reviveu muito ainda durante a gestação, que é a dor de se sentir rejeitado, ok? E ele não gosta de contacto. Faz parte, é a forma dele funcionar e está tudo bem. Não temos que obrigar uma criança a fazer isso. Então, para tentar deixá-lo mais confortável, o que é que eu fiz? Dei-lhe um mais 5. E diz, então, dás-me um mais 5? E ele deu e ficou assim a olhar para mim do tipo, esta percebeu-me. E esta é a magia que começa a acontecer. Quando nós começamos a tratar as pessoas, começando pela nossa própria família, do jeito que elas gostam e que precisam de ser tratadas, tudo muda. É um alívio imenso. É uma sensação de compreensão de nós mesmos e de compreensão do outro, não é? Porque a maioria dos conflitos existe porque uma pessoa não se sente compreendida, a outra também não. E depois estão ali, e quando um é da cabeça e o outro é do coração, então esquece. Não há forma de lidar com isso. Então, o que é que isto gerou no filho? Ele ficou super contente, porque como é que ele soube da análise? Ele não teve presente, também foi por fotos que eu fiz. Eu gravo sempre, gravo a sessão do Zoom, e depois as mães ficam para voltar a ver, às vezes que precisarem, e mostrarem aos filhos. E foi muito engraçada a sensação que ele disse, olha, estás a ver, mãe? Ela conhece melhor do que tu. E foi muito engraçado, porque bateu tudo certo. Ela começou logo a lidar com ele da forma que ele precisava. E depois havia aqui outra questão, que era da obediência. Há crianças que não vão obedecer só porque sim. Elas, normalmente, como é que é o formato do corpo delas? É tipo Cristiano Ronaldo. Tem os ombros mais largos, o quadril mais estreito e normalmente tem aqui formatos até no rosto também mais triangulares. E o sorriso torto também é característica destas pessoas. Elas têm um traço que é do líder. E o traço do líder, ele não obedece, porque ele quer ser líder, não é? Então, a forma de lidar com eles é negociando. Para os pais que não têm este traço, muitas vezes vão achar que o filho é interesseiro ou porque só faz as coisas com algo em troca. Mas a verdade é que é essa a forma de funcionar dele. E não há mal nenhum com isso. Isto vai desenvolvendo até aquilo que ele naturalmente é bom, que é de ser um líder nato. E está tudo bem. No futuro ele vai ser mesmo um líder. Então, os pais não precisam de, entre aspas, castrar esta habilidade natural daquela criança e que está visível no formato do corpo dela. Então, é negociar com ela. Olha, especialmente quando eles são muito pequenos e começam a fazer birras, do tipo, eu quero a sobremesa antes da comida, aí não, né? Aí há coisas que não são negociáveis. Ele vai comer a sobremesa, mas antes vai comer a comida, a sopa, o que for. Quando eles são mais velhos, a melhor forma de troca com eles é pagando um serviço. Eles adoram dinheiro. E eu uso muito essa estratégia com a minha filha, porque ela tem esse traço bastante alto. E nós temos regras,
né, em casa. Né? Há as regras que eu determino, há as regras que nós negociamos, ou seja, em termos de tarefas, cá em casa, ela tem a área dela em que ela tem as suas tarefas, eu tenho as minhas, mas quando eu preciso de ajuda e não são tarefas que ela deva fazer, eu pergunto o que é que ela quer em troca e muitas vezes eu própria lhe digo se ela prefere que eu lhe pague, porque isto estou a falar em termos de tarefas domésticas. Se eu tivesse que pagar alguém para vir limpar a casa, era a mesma coisa. E ela é muito boa a fazer isso. Então, mas às vezes ela diz que nem quer. Às vezes o que eu posso lhe perguntar o que é que ela quer em troca, muitas vezes ela diz que quer um abraço. E está tudo bem. Então é também começarmos a exercitar o músculo de ouvir os nossos filhos, de ouvir aquilo que eles têm para dizer. Porque infelizmente a educação tradicional de muita opressão, de muita ordem e obediência, limitou-nos muito, né? E eu também tinha essa visão de que aqui em casa os pais é que mandam, os filhos obedecem, a criança não tem querer, mas isso não é assim. E está provado pela ciência que quanto mais nós respeitarmos, com quanto mais amor nós de facto ajudarmos os nossos filhos a desenvolver-se, porque supostamente nós somos os adultos, eles são as crianças, e nós já temos o nosso cérebro desenvolvido, eles é que não. Só que às vezes há adultos que parecem mais crianças do que as próprias crianças, não é? Há de também ver isso como eu vejo. E de facto, este filho adolescente, ele ficou incrível. Além de sentir-se muito mais aliviado, ele ficou muito dono de si, a saber exatamente os seus superpoderes e não permitia que ninguém desrespeitasse a forma dele funcionar. Isso é muito importante, porque nós estamos a dar empoderamento aos nossos filhos. Não só a nós, mas a eles. E isto é uma forma boa de prevenir o bullying também. É muito, muito, muito importante. A autoestima vai estar elevada, a autoconfiança. Então, ele tem tudo para vencer e seguir. E mais recentemente tive um caso. Foi muito interessante este caso porque a mãe já tinha falado comigo há um ano, quando eu comecei a fazer a análise corporal. E ela, ok, como eu estava a começar, achou que não era bem aquilo, e decidiu ir procurar outro tipo de terapia e está tudo certo. E este ano, no final de 2021, voltou. Já tinha feito mais de um ano de terapia, outro tipo de terapia, que ela dizia, olha, resolve na hora, mas depois volta tudo. Eu não sei mais o que fazer, o meu filho continua igual. Bom, uma série de coisas. A mãe tinha muito medo de agir, gostava de ser mais assertiva, era muito ansiosa e sentia muita falta de energia. O filho era muito fechado, ele passava o tempo todo no quarto. Ele não interagia, ele vinha para jantar e não falava, limitava-se a comer e a voltar para o quarto. E uma semana depois de fazer a análise dele, até porque ele também não quis aparecer, foi tudo feito por fotos, mas depois com a gravação, ela mandou uma mensagem a dizer, olha, eu já noto diferenças. Ele já sai do quarto mais cedo, já pergunta o que é preciso fazer, se é preciso fazer alguma coisa. E no final, ele fica a conversar connosco. E para uma mãe que via que de facto o filho estava completamente dentro do casulo e não saía, a não ser para as mínimas coisas, isto acaba por ser uma mudança muito grande. E mais uma vez, a mãe era toda coração, o filho era muito mais razão. E quando as pessoas são mais coração, elas têm o coração perto da boca. É literalmente como a expressão que se usa. Elas querem falar muito, precisam de muito afeto, mas no fundo os filhos não têm que levar com isso, nem os maridos. Essa pessoa ela precisa de amigas de confiança. Então, é estes pequeninos ajustes que vão fazer toda a diferença. E um filho mais razão,
Ele normalmente não fala muito, ele pensa e guarda muito os pensamentos, especialmente se estiver num ambiente que não os aceite ou que os rejeite. Então ele não vai falar muito. A partir do momento que a mãe soube disto, ela começou a estimular a razão dele e a tentar baixar um bocadinho a guarda ao seu coração e a procurar satisfazê-lo com outras atividades. E tudo mudou. Tudo mudou, foi incrível. Aliás, em algumas situações ele até a corrige, porque quando ela está a exagerar, porque ele agora sabe como é que funciona. E isto faz toda a diferença. Toda a diferença, de facto. Quando nós sabemos como funcionamos, nós vamos conseguir dar limites aos outros e não vamos permitir que isso interfira no nosso bem-estar, porque tudo aquilo que custa a nossa saúde mental é muito caro. E por último, eu vou falar do primeiro exemplo que eu tive na minha vida, que foi comigo e com a minha filha. Comigo e com a minha filha foi de facto um desafio, porque eu já tinha feito a formação em parentalidade consciente, eu já tinha lido tudo o que havia para ler da área da parentalidade. Eu adorava e tinha como livros de cabeceira todos os livros do Dr. Augusto Cury, Os Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, Os Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes, que eu usei também quando dei aulas. E parece que nada funcionava com a minha filha. Havia ali qualquer coisa que não estava a bater certo. E as minhas maiores dificuldades era que ela não me obedecia, e eu explodia com ela e depois arrependia-me e sentia-me culpada. Ela era muito rápida a fazer as coisas, eu era muito mais lenta, então eu ficava sempre na desconfiança de que ela não tinha feito as coisas bem. E ela falava muito alto e isso deixava-me desconfortável, porque eu sempre fui de falar muito baixinho. Eu nunca gostei muito de chamar a atenção. E sempre fui assim mais tímida e ela não era nada tímida, então nós chocávamos só por aí. E este foi o primeiro, como era um exemplo tão forte, quando eu consegui resolver, eu disse assim, não, eu se conseguir resolver isto, eu consigo resolver qualquer coisa, né? Até porque se eu consigo resolver questões relacionadas com filhos adolescentes, qualquer tipo de relacionamento é passível de ser resolvido. E aqui é tudo muito claro e bem rápido e eficaz. Então, quando eu fiz a minha própria análise, eu trago aqui um bónus, eu trago aqui a minha análise para vocês verem como é que é. Então, nós fazemos assim, o mapa dos caráteres, conseguem ver? E é como se nós tivéssemos estas 5 personagens dentro de nós. O meu gráfico é um gráfico um pouquinho mais raro, porque eu tenho as 5 personagens bastante distribuídas. Não se diz equilibrado, diz distribuído. É como se eu tivesse mesmo um queijinho com as mesmas quantidades. E tenho apenas este aqui mais alto, que é o que me faz agir só quando eu tenho realmente a certeza do que eu estou a fazer. Eu não consigo fazer algo sem ter a certeza daquilo que eu estou a fazer. E isto vem do meu medo, consciente ou inconsciente, é um medo de errar. Agora, esse medo está muito mais tranquilo. Eu já aprendi que não há problema nenhum em errar. Nós podemos sempre fazer ajustes, né? E então, quando eu descobri que era muito distribuída, e de facto eu sempre vivi uma grande confusão dentro de mim, porque o meu pensar, o meu sentir e o meu agir estão ali muito equilibrados, e quando eu não me conhecia, não sabia como eu funcionava, eu às vezes pensava de uma maneira, sentia de outra e fazia outra. Era um descontrolo total, era como se aqueles bonequinhos tivesse cada um a lutar pelo comando aqui dentro da minha cabeça.
Quando eu fiz a análise, quando eu percebi os meus superpoderes, e os superpoderes têm muito a ver como se fosse uma peça de teatro. O criativo cria, o comunicativo comunica, o líder vende os bilhetes para a peça, o realizador fica atrás das câmaras e o competitivo vai para cima do palco. Então, eu tenho-os todos. Eu tenho-os todos. Por isso eu tenho necessidade de criar, eu tenho necessidade de comunicar, eu tenho necessidade de liderar e de fazer. Acima de tudo, eu sou uma boa executora. Aquilo que eu descobri é que durante toda a minha vida eu sobrecarreguei alguns traços em detrimento de outros. Então eu tive necessidade, de facto, de parar até da minha vida profissional. E antes o meu corpo até já me tinha obrigado a parar, não é? Porque eu fiquei aposentada por incapacidade aos 37 anos e não sabia porquê. E então a resposta está toda aqui. De facto, eu comecei a usar recursos que eu tinha colocado de lado, em que eu nem sequer os reconhecia. E por isso é que eu criei também o projeto Parentalidade Leve. Vem tudo daí, não é? Então, com todas estas dificuldades e com aquilo que eu descobri, de facto, a minha filha era bastante diferente de mim. Ela tinha 3 picos mais altos e um mais baixinho. E dois, um intermédio e um mais baixo. O que eu tinha muito mais alto, ela tinha menos. Então, e o que eu tenho mais alto é o que realiza nos mínimos detalhes e gosta de ficar atrás das câmaras. E esse é o que ela tem menos, então ela não tem medo nenhum de arriscar, de fazer coisas diferentes, de falar, de comunicar. E então os picos dela mais altos são o comunicativo, o líder e o competitivo. Ela é muito mais expansiva do que eu sou muito mais reservada. E eu é que achava que isso era um defeito, porque eu nunca gostei de ser o centro das atenções. Já ela adora. Depois da análise corporal, eu comecei a tratá-la do jeito que ela precisava que a tratasse, ou seja, com a necessidade natural que ela tinha de negociar, de ser ouvida, de ser acolhida, de brilhar e de estar com amigas. E eu própria aprendi também a dizer não, a respeitar a minha distribuição. É como se eu tivesse aqui uma empresa dentro de mim. A colocar e integrar todos os bonequinhos aqui na minha cabeça, a dar a vez a cada um de ir para o comando. E procurei ambientes mais favoráveis para desenvolver as minhas potencialidades. Então acordei recursos que estavam adormecidos e aliviei outros que estavam sobrecarregados. E isto era visível não só na minha parte pessoal, como na minha parte profissional. Não só o relacionamento com a minha filha melhorou, como com todas as pessoas à minha volta, porque simplesmente eu comecei a respeitar-me tal como sou. E com a análise corporal nós conseguimos prevenir situações futuras. Nós conseguimos dar autonomia com responsabilidade aos nossos filhos. Nós conseguimos ter laços mais fortes sem a necessidade de estar sempre perto. E isto é incrível, simplesmente. Então, quando nós falamos em alto desempenho e aumentar a performance ou ser mais produtivo ou sermos mais disciplinados, a verdade é que nós precisamos de respeitar cada um destes bonequinhos. E se nós não respeitarmos, se nós não negociarmos também com eles e dentro de nós, na nossa cabeça, termos uma negociação constante para os colocar no momento certo, na situação certa, não é fácil manter-nos no recurso. E normalmente nós estamos num piloto automático que nos foi ensinado, que não respeita a forma de cada pessoa funcionar e que nós temos tendência a replicar isso nos nossos filhos, quando muitas vezes eles são diferentes de nós. Basta olhar o tipo de corpo, às vezes eles são mais altos que nós, são mais magrinhos, nós somos mais redondinhas ou mais esbeltas. E se houver diferenças, ou mais quadradinhos, se houver algum tipo de diferenças, o gráfico de cada pessoa, a mente de funcionar dessa pessoa, vai ser diferente. E de facto,
Se nós não entendemos isso em nós, nós não vamos conseguir ver isso nos outros, especialmente nas pessoas que nós mais amamos. E se nós não vemos, nós não vamos entender. Por isso, se nós não nos entendemos, já é um princípio para procurar ajuda. Se não entendemos os nossos filhos, também. Com a análise corporal é muito fácil, é juntar os dois e termos um resultado que nos permite ter uma vida mais leve e mais harmoniosa. Que é isso que eu desejo para 2022. E não tenho aqui questões, por isso vou dar esta live por terminada. Espero que tenha sido útil e um beijinho e até à próxima.